Meus amigos, minhas amigas, eu quero compartilhar com você aqui um texto da Palavra de Deus de um assunto muito polêmico nos dias atuais em que estamos vivendo. Em São Mateus, capítulo 19, versículo 9, diz o seguinte: Eu vos digo, porém, que o qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Nós observamos que Jesus, sempre questionado por esse assunto, por aqueles que estavam ali em volta dele, até colocando Moisés, que havia dado carta de divórcio para aqueles que assim o desejassem. Mas Jesus foi muito preciso em dizer: olha, no princípio não foi assim. Então nós vimos que Deus, no princípio, viu que o homem, o Adão, estava só e viu por necessidade de constituir criar uma esposa, uma companheira para ele. E ali fez os procedimentos e criou a Eva. Ele reconheceu: é bom que o homem não esteja só, far-lhe-ei uma companheira. E o próprio Adão reconheceu, dizendo: essa é carne da minha carne e osso do meu osso. Então nós observamos que Deus, ele constituiu o casal para ter uma vida permanente. Não foi para haver uma dissolução mais tarde daquela união. Porque geralmente a união é feita uma aliança. E essa aliança é feita diante de testemunhas, diante da igreja e diante de Deus. Então, quando há uma concordância na terra entre as pessoas e Deus, ali sempre no nome de Jesus, então há uma concordância, há uma aliança eterna. E hoje nós vimos até mesmo casais se casando na igreja, bonitinho, vestido de noiva, o rapaz ali se apresentando com as suas testemunhas, chegam diante do altar e faz aquela aliança, aquele voto de fidelidade, aquele voto de não se separar. Eu conheci aqui um casal na cidade que passaram anos namorando. Depois começaram a fazer o planejamento para o casamento. Segundo a estimativa do noivo, gastou cerca de 20 mil reais para constituir o casamento. Com 5 meses já estavam separados. E um casamento consagrado na igreja, direitinho, arrumadinho e tudo mais. E onde fica a palavra de Deus nessa questão? É que nós não estávamos nos entendendo. Para isso tem aquela fase de se conhecerem, de analisarem, para não haver precipitação. A importância de colocar-se tudo diante de Deus, diante da oração. Não, mas o casamento eu que vou escolher, eu que vou escolher a pessoa com quem eu deva viver. Sim, muito bem. Deus dá esse livre-arbítrio para a pessoa. Mas essa escolha do casal crente, da moça, do rapaz, é muito importante colocar diante de Deus. Diante de Deus da oração, porque depois você vai chegar lá no altar, diante de Deus, diante das testemunhas, diante do ministro, para poder consagrar esse casamento. E para aqueles que se casaram no tempo lá, que não conheciam a Deus, aí é diferente, já é tratado de uma forma diferenciada. Até porque são coisas passadas, feitas no tempo da ignorância, a falta de conhecimento. Mas aqueles que estão diante de Deus
deve pensar muito. Se não der certo, eu deixo e vou viver a minha vida, ele vai viver a vida dele. Não é bem assim. Quando é feita uma aliança diante de Deus, Jesus diz, pode até se casar, mas vai estar em adultério. Vai estar em fornicação. E a Bíblia nos registra que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mas Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Ele não volta atrás com a sua palavra. Não volta atrás. Se não houve traição, se não houve infidelidade no casamento, então precisa ser cuidado, zelado, orado, esforçado, empenhado, o mais forte suportar a fraqueza do mais fraco, um levar a carga do outro, um suportar o outro, para poder estar diante de Deus e as suas orações não serem impedidas. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, a importância de nós nos enquadrarmos diante da palavra de Deus para sermos felizes e abençoados. Deus te abençoe e te guarde, e o seu lar e a sua família. Até mais. Reverendo Moisés de Brito.